Agora começou. Oi, Vitor, tudo bom? Oi, André. Tudo já chegando em casa aqui, do trânsito de Los Angeles. Acabei de chegar. Como é que tá? Eu tô bem, e você? Bom Tudo falar com ótimo. você, Igualmente, quanto tempo, gente? Quantos anos já que a gente não se vê? né? Não sei nem quando foi. É um prazer Prazer todo meu. estar com você aqui, contando um pouco da sua história, né? Uhum. Eu sei que muita gente te conhece aqui no Brasil, a sua história, boa parte da sua história foi feita aqui, mas é sempre legal a gente mostrar quantos brasileiros a gente tem aí pelo mundo. Claro, é verdade. Não, eu tô muito feliz com essa oportunidade. Eu comecei a me conectar com várias pessoas que faziam anos que eu não falava. Sim, E, aliás, né, coisas que, né, Corona ele separa algumas pessoas, mas acaba trazendo perto outras, né? E, com e certeza. essa, então, eu agradeço pelo convite, foi muito bom, porque é bom até para pessoal meus amigos e colegas que a gente que não perde contato, mas tem menos contato, para contar um pouquinho de tudo, né? Então, obrigado. Claro, claro. Ô, Vitor, eu queria que você contasse para a gente como você começou a dançar, quando foi isso, como despertou essa vontade da dança em você. Bom, a minha dançar, né? Eu lembro que eu comecei fazendo atividades comuns que as crianças fazem, né? E até um dia que na minha escola era uma escola que a gente tentava tudo artístico, pintava, não sei o quê, e tinha capoeira de tarde, 2 vezes por semana. Então eu comecei a fazer aquilo e aí começaram a falar, não, isso é uma dança e também uma arte marcial, como a gente sabe, né? E eu gostei da parte da arte marcial, mas eu não estava entendendo que a parte que eu estava gostando mesmo era a parte de dançar. E com isso, Entendi. era uma coisa, o ritmo, aquilo que estava me atraindo. E além da minha herança genética, né, da família minha, que tem de tudo, um pouco, é, aquilo era muito forte para mim. Então, depois de eu cansei, e aí o meu pai, uma vez, a gente estava dançando em casa, e ele falou, meu pai disse, olha só, eu acho que você tem que ser bailarino. E eu falei, bailarino? Uau, Eu que nunca tinha legal. visto. Eu não tinha assistido balé, a gente cresceu em Petrópolis, perto do Rio de Janeiro. E, e lá não tinha um espetáculo de dança, nunca teve, assim, companhia, até na época que eu morava, né? Senão, claramente, obviamente, eles iam ter levado para assistir. Mas então, o final da história foi esse. Eles me levaram para lá, para aula, falaram, me encheram o saco para fazer aula, eu fui, fiz aula, depois disso sabia que era isso que eu queria fazer mais da vida. E você começou onde a Em dançar? Petrópolis também. Em Petrópolis. Aí, Era uma escola com Petrópolis. o Vitor Navarro e a Estela de Mello. O Vitor Navarro teve uma companhia nos anos 70, se não me engano. O coreógrafo fantástico e a Estela também, professores assim excelentes. Em seguida, eu queria mais, então eu fui para o Rio. Eu Tá? subia a serra todo dia, dava quase 4 horas por dia de trânsito, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E para dançar e voltava de noite, ia para a escola. Era difícil. Mas valeu a pena porque conheci o Pedro através da Dalal Ascar. Acho que a Dalal Ascar foi a primeira escola que eu fui. E eu continuava com o meu vínculo na Dalal, mas eu tinha classes privadas com o Pedro e a Cecília. E foi o que me depois, talvez eu esteja pulando das perguntas, mas eu vou falar só da parte Não, não, não tem educação. problema. Tá, Vai tá bom. contando do jeito que Tudo você bem. quiser, à Tá bem. vontade. Tá, já é. Então, bom, enfim, só para não deixar o povo da live ir embora de cansado. Aí, no final da história, fui pro Royal Ballet School. E é isso, aí voltei pro Brasil. Mas aí você foi para o Rio. Você foi para o Rio e no Rio você trabalhou o quê? Na companhia, você ficou um tempo na escola da Dalal e logo depois você entrou na companhia Não, na do Teatro verdade, Municipal. Como foi isso? eu fui ao contrário. Então, quer dizer, eu fiz a primeira vez na Dalau, e na época que eu estava fazendo aula constantemente com o Pedro, isso foi em 99, eu acho, eu recebi uma bolsa de estudos para o Royal Ballet School.
A gente mandou um Ah, vídeo tá. e eles aceitaram, deram bolsa, a gente não tinha dinheiro nenhum. Eu lembro que a Libra estava 4 por um na época e o real estava valendo até bastante. Então era muito caro. E aí minha mãe perdeu o emprego naquela semana não, no mês que eu estava indo, minha mãe perdeu o emprego e ela acabou dando a rescisão toda de contrato do contrato dela. Ela mandou, então, era todo o dinheiro que eu tinha. Era aquilo, né? Então eu comi macarrão durante, like, 3 meses, 4, não sabia como ia chegar nenhum dinheiro. E aí, dentro da escola, eu quebra-nozes, o pessoal começa a escolher os bailarinos para fazer parte do show. Então, o, Sim. o diretor do Birmingham Royal Ballet me viu e aí me chamou, a princípio me chamou para ir fazer o quebra-nozes dele, né? Era um dos ratos lá. E no final do quebra-nozes ele ofereceram um contrato. E aí foi o meu início da carreira profissional. E eu, naquela situação, imagina, eu tinha aquele sempre sonho do Royal Ballet e tal, né? Claro. Mas quando o Todo contrato mundo apareceu... tem, né? Hã? Todo mundo tem, na Claro, verdade, é. né? O Royal Ballet sempre foi aquela, você assistia. E aí era um ano, foi um ano de transição e aquela coisa de ansiedade da jovem, né? Você, eu quero fazer e tal. Mas valeu, da maneira que eu fiz, era da maneira que eu tinha que ser feito. Eu não acredito que existe erro, né? Na época foi a melhor decisão e eu aprendi Sim. muitíssimo nessa companhia. Fiz muitos amigos lá, era o Birmingham Royal Ballet, é a segunda companhia, desde Touring Company, a companhia de viagem. E foi um barato. Daí, mas eu fiquei um pouco, apesar da companhia Você ser boa, ficou quanto tempo lá? fiquei quase um ano. Quase um ano. Eu não cheguei a completar o ano, porque eu entrei em dezembro. Quer dizer, eu sei que depois dessa companhia eu resolvi voltar para o Brasil e para, sei lá, fazer audição de novo e tal. Aí acabei ficando. O Teatro Municipal tava precisando de gente. E eles falaram, por que você não vai e tal? E a Dalau era a diretora, o Gustavo Malajoli também. E o espaço estava lá, e foi uma geração muito boa. Era a geração que estava a Roberta Marques, o André, tinha o Thiago, eu, quem mais? Grandes bailarinos. Tinha Andréa Tomioka, não, qual é que era o nome dela? Era, não era a Andréa Tomioka, não foi do teatro, era a outra que parecia com ela, era morena, Fernanda Diniz, que era, Ah, Fernando. a Fernanda Diniz estava lá, E, e aí era uma trupe muito forte. A gente estava, né, com todos apesar dos pesares do Brasil, das dificuldades que a gente tinha, a companhia estava muito bem do nível técnico, né? E aquilo me atraiu muito, e por isso que eu fiquei no Brasil e, inclusive, em seguida, a Cecília Kersh precisava dançar e começou a ficar sem parte, né? A gente teve uma escassez de bailarinos e E aí e o Pedro e ela começaram a me ensinar a fazer padedê, mas eu era terrível, horrível. Mas a gente trabalhou muito. E foi indo. Essa foi a carreira assim no Brasil, né? Foi a parte E que. você, e no teatro municipal você entrou como que corpo de baile, depois você virou o primeiro bailarino. Quanto tempo isso demorou? Ah, Esse processo? teatro foi. Bom, todo mundo entrou na época que eu estava lá como contrato. Então a gente era contratado, tinha os estatutários e os contratados. Então foi assim que eu entrei, primeiro, a princípio. Depois disso, abriram umas vagas para fazer a audição para o teatro e nisso aí eu entrei como estatutário, então fiz parte do corpo estável do teatro. Eu quero uma carreira muito interessante, mas entrei, claro, obviamente com o corpo de baile. Eu nunca fiz tanto corpo de baile, na verdade, fiz um pouquinho só e começaram a me usar em solos até 2005 eu acho que foi quando me nomearam como primeiro bailarino, mas na época tiveram que inventar um cargo, porque até o cargo de primeiro bailarino tinha acabado. Ia terminar com o Botafogo, com os Francisco Timbó, dessa geração. E, então, mas eles descobriram que realmente tinha uma discrepância, porque tinha eu, a Márcia Jaqueline, Cláudia Mota, a gente precisava ocupar também o espaço que era de direito, né? Porque Claro. nós estávamos basicamente levando toda a companhia, nós estamos representando a companhia. Mas foi um tempo muito bonito, muito lindo do Brasil. Gosto E muito. depois,
depois do Rio, eu sei que você dançou muito, eu sei, eu acompanhei sua carreira, a gente se conheceu aí no meio do É. caminho, Uhum. né? Quando você veio para São Paulo participar de uma Isso. gala que eu tinha organizado, Exatamente. É, eu lembro e você muito bem dançou com a daquele dia. Ana, Só, foi desculpa. muito legal. Você, Uhum. desculpa, tá passando um helicóptero Ah, não tem aqui. problema. Não, não tem, não captou. Então, na verdade, você veio dançar com a Ana aqui em São Paulo, numa Isso. gala que eu organizei. Foi incrível. Uhum. Você, Cris Quintan, foi uma Por gala isso, incrível. isso. É, eu lembro, eu tenho acho que uma foto desse dia. Tava Sim, muito foi bem muito ensaiado. legal. Vocês fizeram um trabalho muito legal. Muito, muito bom. Lembro que foi uma E experiência depois disso, ótima. óbvio, eu fui acompanhando sua carreira, ao mesmo distante, né? Que o dia a dia da gente é uma loucura, mas mesmo distante foi acompanhando sua carreira. Mas eu queria que você contasse, depois do Rio, como a sua carreira continuou. Você foi para onde? O que aconteceu? Claro. Eu queria que você contasse um pouco disso. Uhum. Bom, nossa vida, a gente, como artista, a gente procura sempre mais, né? A gente quer saber o que mais tem pra Claro. fazer, qual é o repertório que eu tô perdendo e tal. E eu, sinceramente, ficava com uma certa inveja dos meus amigos que tinham saído, todos eles, né? Que eu falava, poxa, essa produção parece legal. E eu já tinha tido a experiência na Europa. E eu lembrava eu não me importava como, digamos assim, aquela história, você vai chegar, você dirigir um carro caro, um carro caro ou um carro barato, não é importante se o importante é de onde você está indo, né? E eu pensava, poxa, no Brasil a gente está precisando de arte, a gente precisa de cultura. Eu estou dançando tudo que eu quero dançar. Na época a companhia estava indo muito bem. E então eu comecei a fazer guestings no mundo todo. Eu estava dançando nos Estados Unidos muito. é, e aquilo, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que ia ficar faltando na minha carreira. Quando eu terminasse, eu tinha com uns 20 e pouco, 26. E eu falei, poxa, eu preciso descobrir o que mais que eu tenho para explorar na minha vida. Eu não tinha dançado muito o repertório contemporâneo. E nessa busca, eu falei, bom, tá bom, vou sair, então tem que sair para um lugar que eu gosto. E o São Francisco Ballet sempre teve na minha órbita. Nunca foi uma primeira companhia que eu tinha em mente, mas depois, quando eu comecei a pesquisar mais, eu descobri que era onde eu definitivamente tinha que ir. Porque dos únicos lugares que ainda hoje em dia eles fazem uma média de. Deixa eu ver, uma, duas. Acho que são 20 e poucos balés por ano. E, Uau! vários deles, por exemplo, eles fizeram um espetáculo, um festival há 2 anos atrás, que eles trouxeram 4 coreógrafos, foi isso? Não, 12 coreógrafos, 12 novas produções em 2 semanas. Então a gente aprendia tudo, sabe, cada grupo era uma confusão toda para organizar, mas no fim das contas era que a quantidade de produção artística que esse lugar tem é fenomenal, né? Não tem outro lugar. E isso me acrescentou muitíssimo trabalhar com todo mundo nesse mundo que você puder imaginar, dança, ter alguma coreografia no São Francisco. E imagina, foi um sonho. E além do mais, eles também fazem o balé clássico, que era o que sempre foi a minha base, né? O início foi esse. E, e é isso, mas eu fico. Claro, eu tive depois, dancei com outras companhias, mas a vida foi muito, muito. Eu sou muito sortudo, eu posso dizer, na minha carreira de sorte e O satisfeito. Vitor, deixa eu só te cortar aqui um minuto, que a Cláudia Mota tá mandando um beijo. Ela tá aqui na Ah, live com a gente. manda pra. Beijo, Claudinha. A gente também teve uma conversa dessa. Peraí que meu gato tá querendo matar outro gato aqui. Não. Aqui, tá vendo? Ela tá aqui escondendo. Titi, cadê? I gotta get the kiss. Peraí. Minha esposa tá aqui também. Casa. Aqui, ó. Desculpa, bom, onde a gente parou? Não, imagina. Então você saiu do Rio, você foi para o São Francisco Ballet logo depois, Uhum. e aí foi onde você deslanchou sua carreira no exterior.
Mas eu sei que no meio disso você dançou em vários lugares, como Geshyn, né? Uhum. Eu sei que você dançou Lago no English National Ballet. Foi Sim, isso? foi. É Sim, a gente engraçado, dançou. né? Foi muito bonito. A gente dançou. Fiz vários balés com ele. Acho que Lago, dancei Copélia e Quebra-Nozes. Foi uma experiência muito legal. Fazia aquela. Ir e voltar. Às vezes eu ficava lá uma semana e voltava para São Francisco. Depois ficava uma semana. E aquilo era cansativo pra caramba. Mas eu aprendi muito, muito. Foi uma época de, muito ativa na minha vida profissional e poxa, né, era uma acho que o English foi um lugar muito legal de trabalhar, todo mundo muito bacana. Quanto tempo você ficou no São Francisco Ballet? Até Fiquei você, 10 na anos. verdade, 10 anos. 10 anos. Eu saí basicamente. Eu ainda dancei com eles até 2020 esse ano. É, agora eu. Até antes da pandemia. Até o início da pandemia. Aliás, foi engraçado assim, porque agora eu continuo dançando, estou agora começando a encaminhar para coreografia. Tenho diversos projetos que eu sou. Agora eu trabalho na Universidade da Califórnia, em Irvine. Esse Sim. é o meu trabalho, né, do dia a dia. E essa universidade tem essa escola de dança, tem um grupo do faculty, o grupo do staff deles é muito bom. A gente tem contato com o pessoal da música, do drama, e as produções são feitas em conjunto. Então, quer dizer, Ah, que você. legal. Então, por exemplo, um estudante de drama tem em determinado momento ele é obrigado a fazer a parte do som. Então, ele aprende a fazer o som, então aprende a fazer a luz. E as produções são meio feitas assim, e todo mundo sai ganhando, né? Porque Claro, um trabalho em equipe, né? equipe, a gente tem uma orquestra, temos 2 teatros, temos. O que mais? É uma das universidades maiores dos Estados Unidos. E esse Uau. trabalho é uma universidade que é uma universidade para research, que é pesquisa, ou seja, ao mesmo tempo que, no meu caso, research vai ser coreografar, dançar, dar aula, né? Desse é o artista. Então, mas tem gente que está lá buscando a cura para o câncer e revolucionando o mundo moderno, né? E eu fui muito sortudo até também de achar um trabalho desse, porque não tem tantos lugares nesse planeta que a gente sabe que. Ah, com certeza. E você É, conseguir também, tipo, mesmo agora você diminuindo os seus espetáculos, você já está inserido numa nova fase de trabalho da sua vida, né? é, Isso é muito legal também, né? isso. Mas foi planejado. Eu não fiz assim por acaso. Claro que eu falei que foi sorte de encontrar, mas eu busquei na minha vida. Eu sabia que eu ia chegar a um ponto que eu falei, poxa, né, não vou procurar tão cedo porque também não faz sentido. Mas quando chegar, eu tô com 38 anos, eu sabia que essa era uma época que eu falei, poxa, eu tenho que começar a pensar no futuro. E isso apareceu no melhor momento infelizmente, eu acho que as únicas companhias nos Estados Unidos com Corona, se não me engano, é, que continuaram o pagamento foram o San Francisco Ballet e o New York City Ballet. Mas as outras companhias, pelo que eu sei, eles não puderam mais, eles tiveram que mandar eles embora, ou, digamos, o layoff. Ah, tá. Né? Sim. E É uma pena, né? é uma realidade muito dura. Eu acredito que no Brasil também está sendo assim. Sim. Claro, claro. Acho que todo Foi mundo tá assim, todo mundo. infelizmente. Mas então é um momento de muita incerteza para muitos artistas. A gente sabe que é qualquer lugar, qualquer artista que você tem de... Peraí que o gato está de novo aqui querendo atacar outro. Ela tá com ciúme. Tá vendo? Aquela gata de lá, ó. Ela tá aqui. Essa aqui. E ela olha assim com uma cara de... Peraí. Tá vendo? Você tá dando carinho para uma só, fica com ciúmes. É isso aí. Esse é o problema. Ciúminho. Ô, Vitor, me conta um pouco, quais os balés que mais te marcaram na sua carreira?
Ah, E o porquê os personagens, ou o personagem que mais te marcou? olha, eu acho que o Onegin foi um dos que eu gostei muito. Acho que depende, assim, em ordem, a minha, cada balé foi especial numa época. Ah, tô falando, Luna, tá com um danado, peraí, vou deixar ela trancada, senão, coitadinha, né? Luna, gata safada. Eu fico imaginando quantas vezes isso já não aconteceu nesses lives, essas coisas. Gato atacando gato, pessoa passando atrás do não sei aonde. Enfim, agora a Faz pergunta. parte, né? A gente tá ao vivo, né? Olha aí, lá dá pra ver atrás ali. É, qual era a pergunta mesmo? Qual personagem, qual balé mais te Isso, marcou? tá. Pois é, o Onegin foi um balé que eu gostei muito, por causa da. Eu sempre quis fazer no Brasil, ficava daquela cidade que eu fazia Lensk. Aí depois fui pro São Francisco Balé e eu conhecia tanto. E aí eu tive a chance de fazer o outro personagem, o Onegin também. Mas foi fantástico, porque tem uma trajetória, o personagem tem uma trajetória assim muito interessante para quem dança. E esse foi, eu acho que o que mais me marcou, assim, em geral, né? Falando do repertório mais antigo. Agora, poxa, no Brasil, crescendo, começando com os balés que assim, me deram, você vai dançar Copélia. Eu falei, pô, Copélia era tudo naquele momento, né? Depois, eu lembro que a gente dançou a Megera Domada. A Megera Domada era fantástico. Então, eu acho que o mais, eu não sei, eu sou um pouco suspeito para dizer o que eu gostei mais, porque cada vez que eu, né, entro naquilo, eu gosto de fundo na busca do personagem, na busca dos passos e tal, e saber o que eu tô dançando, né? É uma coisa que eu sempre admiro, então eu me apaixono por aquele momento, né? Mas criados para nós, eu tive o privilégio de ter criações pelo Liam Scarlett, pelo Yuri Posakov, pelo Alexei Radmansky, Christopher Wilden, balés feitos em nós, right? Né? E assim, então o contato de estar no estúdio com essas pessoas, se aprende tanto, só Sim. pelo próprio trabalhar junto, em conhecer essas E isso que é técnicas, né? incrível, né? Saber absorver tudo isso, né? Tudo É, isso que eles têm para passar. E nossa, você, como o primeiro bailarino da companhia, você teve a oportunidade de ter isso, né? é, E é o que você está fazendo agora, passando isso para frente, né? Isso que é muito legal. meu, Pena que não é aqui no Brasil. é, olha, eu acho que a gente perde o fio da meada um pouco quando vem na parte do ensino superior. Então, aqui eu também sinto um pouco dessa diferença. Por exemplo, digamos assim, no nosso meio de dança, balé, a gente cresce com aquele vínculo e tem aquela cultura de dança. Mas muitas pessoas que vão para a universidade para dançar, elas não estão querendo dançar balé. Elas dançam porque elas têm talvez outras prioridades, mas elas levam a dança para ensinar de repente uma pessoa que tem problemas de locomoção, para um problema mental, ou um senhor idoso, uma pessoa que, né? Então eles usam a fisioterapia, digamos, ou uma outra maneira holística, e eles introduzem dança dessa forma. Ou de repente vão virar, sei lá, dançar com a Beyoncé ou qualquer coisa. Então tem de tudo. Então você Claro. tem que saber lidar com o público em geral. Eu tenho 150 estudantes agora e completamente diferente. Cada um tem sua qualidade. É que Mas a dança é muito ampla, né? Na muito verdade, ampla. quando a gente sai daquilo que a gente acha que é a dança para a gente, óbvio que a gente seguiu o caminho da dança clássica. É, Mas a dança tem um leque de oportunidades que. gigantesco. E a verdade é que a nossa cultura no Brasil gosta muito de misturar coisas. A gente sabe, né? É uma mistura. Na Europa, eles exploram de tudo, exploram muito. Nos Estados Unidos, ninguém tem tempo para isso. Mas eles gostam de coisas novas e dinâmicas. E o ritmo de trabalho é muito intenso.
E quando eu digo muito, é muito, muito. Então, eu lembro que a gente, olha, teve vezes de dançar, a gente saia na... E isso é uma coisa que todas as companhias, pessoas de companhias grandes reclamam, né? Mas os bailarinos principais no São Francisco, eles estão em cena, sei lá, quando, na época da temporada, fácil, pelo menos 12 vezes na semana. Na semana. Uau, Então, porque você uau. são um ou dois balés em cada programa e os programas se intercalam. E, e eu lembro que o pessoal no English, por exemplo, te dava no princípio do ano, você vai dançar esse dia, aquele dia. Então você se programa para aquele momento. São Francisco, assim, amanhã você vai estar lá dançando. Ah, não, meu Deus. Já, foi a primeira vez na minha vida que eu errei esqueci o passo que vinha. Eu falei, meu Deus, deu um branco, sério. E aí, desse branco foi por causa disso, por causa da quantidade de trabalho. Tive que. Falando também um pouco dos balés que me marcaram, foi um balé pelo Yuri Posokov chamado Swimmer, o nadador. Não tem muito. Não, o nome não é tão Tá? legal. Mas ele fez baseado num filme, e que era uma novela, eu acho, um livro. E essa história ele criou. A partir de uma trajetória de um senhor que ele sai de casa e ele não, resolve voltar para casa. Ele gosta de nadar, então ele vai de piscina em piscina. Então, quando ele chega em casa, isso na verdade é a parábola da vida dele. Então, quando ele chega em casa finalmente, ele passou a vida dele, ele enlouqueceu, a família já foi embora e ele percebe que ele perdeu. Então, isso foi um balé que me marcou muito, porque na época eu não sabia, mas eu estava começando a me, a ter, tinha minha filha, né, de se separar, e então tava começando, a gente estava começando a se separar como família, né? Então, quando eu acabei de dançar aquele balé que eu tive que aprender em 4 dias, que eu acho que um bailarino lá se machucou, eu já estava na peça com outro personagem também. E ele falou, olha, você tem 4 dias para aprender e dançar, você faria? E o balé era 1 hora, né? E eu falei, vamos embora. E aí eu me joguei, mas eu lembro que eu acabei o balé, além da carga emocional, porque acabou, eu me identifiquei, né, com aquilo. ah, Com o eu personagem. comecei e com o cansaço, chorei e tal. Então foi a primeira vez que depois, agradecimento, foi aquele ridículo que tá lá, né? Foi um momento. Então eu me lembro desse balé muito bem. E, nossa, conhecer e dançar com tanta gente também importante, né? Ô, Vitor, eu queria te fazer uma pergunta Sim, a respeito de preconceito. Pelo que eu percebi, dentro da sua casa você nunca teve problema com isso, porque seu pai te disse, inclusive te incentivou a ir dançar. é. Mas eu queria saber fora se você sofreu algum tipo de preconceito em algum momento na sua carreira. Eu Ah, acho que isso é muito legal a gente pontuar para sim, os jovens de hoje em dia, né? muito. Obrigado pela pergunta. Isso eu sempre fui uma pessoa que falei muito sobre isso, até porque crescendo eram menos ainda. Hoje em dia eu vejo mais rapazes dançando e eu fico feliz quando vejo. Sim. Mas na época era só eu e tinha um outro que aparecia de vez em quando. E por isso que eu fui pro Rio também, porque não tinha gente dançando. Por causa disso, preconceito de sexualidade ou preconceito dos pais, não aceitar os filhos. E, e claro, claro que sim, claro que teve momentos que ah, pessoas foram um pouco rudes quando descobriram, ou ficam te olhando como se você fosse uma pessoa alienígena, né? Sei lá. Mas, Sim. mas eu lidei com isso muito legal, de uma forma muito legal. Porque eu tinha uns 12 anos, eu acho, e eu vi um menino, eu tava fazendo uma barra, e eu via um menino me olhando assim com uma cara, tipo, "Ih, o que você tá fazendo, cara? O que é isso aí? Você tá dançando balé?" E ele era da minha escola. No dia seguinte, eu falei para meus pais, eu falei, gente, amanhã vai estar todo mundo falando que eu tava dançando balé. Aí eles falaram, e daí? Eu falei, como assim? Pô, só fala, você fala isso mesmo, e daí? Né? Eu me garanto, pô, não sei qual é o problema. E aí foi aquilo eu falei exatamente isso. Minha reação, os bullies todos ficaram, pois é, e daí? Foi uma coisa meio
resolveu. E nessa época tava, Macarena era a sensação. Quando eu fui dançar, a escola me botou para dançar Macarena na Olimpíada, na abertura da Olimpíada. E aí eu virei a estrelinha da escola, sabe? Por uma semana. Porque eu virei o cara que dançou lá e tal. E claro que eu não dancei só o Macarena, assim. Eu comecei a improvisar, botei os passos lá que eu tinha aprendido. Qualquer. E aí aquilo foi legal, porque a escola percebeu que não tinha problema ou que não. Claro. É, mas preconceito para tudo, né? A gente, nesse mundo, nessa altura, em 2020, é incrível pensar que existe preconceito ou que existem barreiras de todos os sentidos. Barreira contra a mulher que dança em alguns países islâmicos. Outra vez, peraí, caramba, esses gatos aqui. Peraí. Deixei fechado. Luna. Caraca. Acabando com o meu Instagram Live aqui com o André, cara. Vergonha? Tem vergonha? Não. Nada, as pessoas estão se divertindo. Ai, meu Deus do céu. Manda, por favor, aí um catnip, um negócio daqui. Hold on. Maybe you gotta get the kitty. She's fighting. It's finished and like ending up my Instagram live. Hi, Brad. Oh, sorry. I thought she's in the room. No, she just escaped. Oh, okay. Desculpa, meus amigos e minha esposa chegaram aqui. Mas eles... Bom, voltando à pergunta, qual era mesmo? De novo. E você agora, você é casado? Você Sim. tem uma filha, é isso? Estou casado, minha esposa dança também, chama Tara, é aquela ali. Pronto, vou falar pra ela que eu mostrei. O pessoal do chat não gosta. Não, me bota na câmera. Mas ela é ali. E sim, ela nasce e a gente tem um filho, cada um. Ela tem um filho do primeiro casamento dela e eu também. Então, nossa família, né? Mas o que eu tava falando? Eu tinha um negócio pra falar, esqueci. Antes do gato. Você estava falando do preconceito, Pois é. Então, preconceito, coisas, pessoas que, qualquer pensamento que é um pouco ignorante, você fica, né, peraí, ignorante no sentido não da pessoa ser um arrogante, não nesse sentido, mas ignorância de não saber, né, esse é o de falta de informação. Falta de informação, ignorância de ignorar, você não sabe. E quando você não sabe, é como se você nunca viu. Parece, tem essa história, você não reconhece. A mesma coisa se você tem entendimento em dança, quando você vê uma dança, não é só bonito. Você entende. E isso você só adquire conhecendo as pessoas. Então, eu vejo muito, qualquer momento, quando tem uma separação, pode ser... que aqui, agora está muito intenso o Black Lives Matter. A gente estava tendo protestos todo o tempo. Mas... e eu acho isso muito válido e acho que nesse momento já está, não basta, que a população cansou de ver isso. Então eu acho muito bonito. Mas eu espero que um dia a gente consiga chegar num momento mais de inclusão, em vez de separar, falando, não, mas você é isso, você é aquilo, que no final das contas, todo mundo, dos seres humanos, dos bichos, você só... a gente compartilha a vida, né? É uma vida, que é um milagre de tá aqui, esse monte de planeta em volta, e a gente tá aqui na Terra, e a gente tem a vida capaz de fazer, né, com essas mãos e cabeça, criar tanta coisa legal, e a gente cria, né, chama de sofrimento, né, essas coisas. Então, quando as pessoas veem no outro, não a si mesmas, né, esse é o meu problema. E eu vejo isso com tudo, pode ser com ser gay, pode ser com a sua cor da pele, por ser mulher. E um exemplo disso, a gente está inventando, bolando aqui um filme que vai começar a ser filmado no final do ano. Né? Minha esposa vai ser a coreógrafa do danço, e se chama Arezou. E Arezou é a história de uma menina no Irã, e é baseado em fatos reais, porque no Irã, só para dar um pouco de contexto, a gente está em quarentena, dançando em casa, né? Há 40 anos, o balé no Irã está sendo feito assim. Porque as mulheres não são autorizadas a dançar fora de casa.
Então, uma vez teve uma menina que inclusive colocou ela dançando assim no Instagram e ela foi presa, foi açoitada e, e a minha esposa ela é metade iraniana. Então ela nesse americana e iraniana. Ela sempre quis falar sobre a liberdade que ela teve de dançar aqui, porque ela não tem outras pessoas que dançam também, porque ninguém cresceu nessa cultura. E acabou que uma amiga dela ligou com essa cineasta que chama Sofia Kiapos, e minha esposa chama Tara Gassimia, e elas se uniram e o projeto começou a pegar fogo. Acho que a Misty Copeland está entrando também como produtora. E, eu basicamente é isso. A história de uma. Mais ou menos tipo Billie Eilish, uma criança que está crescendo no Irã e ela vai dançar numa escola clandestina de balé, né? E dentro disso tem os personagens, tem uma história toda. Porque na época, quando o Irã foi dominado pelos Shahs e tal, a companhia que tinha lá foi toda morta, eles mataram todo mundo. E então as pessoas tiveram que fugir do país ou foram açoitadas e tal. Então foi uma história muito triste. Então, a razão que eu estou falando tudo isso não é só para criar um momento de depressão no seu chat, não, me desculpe. É só para dizer. Não, eu acho que as pessoas precisam saber, né? Um pouco de discussão. Um pouco mais de tudo, né? Uhum. Para isso, na verdade, que conversa dois é esse momento, exatamente, da gente poder mostrar um pouco de tudo que a gente aprende na vida, né? Claro, Porque claro. isso é muito importante, a gente colocar. E Muito. essa história eu tenho certeza que vai ser um mega sucesso. Espero que sim. Mas o propósito que é o mais interessante. Eu só contei um pouco para dizer porque coloca a luz em muitos fatos. Em ser liberdade de expressão feminina. 2, a dança, que a gente não tem representação de dança, né? E 3, que a gente tem um propósito maior nessa nossa carreira, que não é só sair e dançar. Ah, quero dançar. Dançar o quê? O que você quer falar com a sua dança? O que você está querendo dizer? É a mesma coisa, você não quer ser um escritor. O que é? Escrevo. Mas o que você escreve? E sempre foi a minha meta, né? Descobrir o que eu quero fazer. E isso muda. A gente muda com o tempo, a gente muda de idade, e muda dependendo da circunstância e a dificuldade. Mas o propósito de qual que é buscar o seu destino, né? Acho que é por aí. E esse é o maior de todos. Eu acho que dar luz botar um foco de luz nessas áreas de discriminação que existem. Claro. Inclusive, né, parar de pensar que, poxa, eu lembro que sei lá, no médico, por exemplo, quando eu falava que eu era bailarino no Brasil, o cara tava lá escrevendo, de repente, bailarino. Peraí. Profissão? Isso é profissão? Então a gente ainda tem um caminho muito longo por aí, mas com a educação, e por isso também é o motivo que eu me tornei educador, porque eu falo pra caramba, e 2, porque eu gosto de mandar o povo fazer. Eu gosto de mandar o povo fazer as coisas em vez de fazer. Mas essa é a melhor parte, vai, ué. Agora a gente falou tanto. Agora é bom mandar o outro fazer, ué. É verdade. Não é? Eu adoro. Ô, Vitor, enquanto a gente continua conversando, eu vou pedir para as pessoas que quem quiser perguntar alguma coisa, por favor, podem começar a mandar as perguntas, porque daí a gente eu vou fazendo as perguntas para você. Beleza, por favor. Tem alguém que já perguntou? O Pedro Oliveira, ele perguntou se você voltaria a trabalhar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que você deixou muita saudade. Ah, Pedro, poxa, obrigado. Claro que sim, eu achava que eu ia voltar muito mais, não aconteceu. Eu fui dançar uma vez só em 2013, foi só isso. Mas eu queria ter sempre. A minha ideia era, a princípio, eu até oferecia, eu falei, poxa, posso ser bailarino de mais de um lugar, né? Posso. Mas é complicado, porque você precisa ter as regras, né? As regras não funcionam, mas lógico, o Teatro Municipal para mim, foi um dos maiores alegrias, assim, teve. Era um aprendizado, a gente fazia tudo ali né,
com o que tivesse, né? Você, sei lá, por exemplo, tinha um ensaio geral lá, a casaca tava apertada, tinha um negocinho aqui, papel assim, aí eu comecei a dançar, papel voando. E não, sabe, você improvisava, fazia o que precisava ser feito era um trabalho acho que o Teatro Municipal tem, se ainda está lá, não é pelo prédio, são pelas pessoas. Porque o povo que passa por sustos, né? Cada hora é uma coisa. E espaço, ou salário, ou questões políticas, sejam elas quais forem. Então, é sabe, um tobogã de emoções, Sim, mas nisso aí você se transforma uma pessoa mais forte, né? Não tem. claro. E uma companhia linda, na verdade, né? Lindo, é muito lindo, de pessoas, assim, de um amor tremendo. Eu nunca tive. Não tem ninguém que eu acho que eu não tivesse carinho em um determinado momento nesse lugar. Foi sempre. Todo mundo realmente tinha aquele projeto, né? E claro, algumas pessoas ficavam um pouco mais desanimadas que outras, ou ficavam é, menos. Meio se desligavam, né? Porque era tanta coisa, então chega um ponto que você fala. Mas, de modo geral, todo mundo queria ser artista e queria estar no palco. E eu lembro que um dos melhores momentos em cena, por essa maturidade dos bailarinos, até de saber que você tem um trabalho estável, que você vai ser feliz e tal, de ser você mesmo, que eu nunca vi em lugar nenhum, né? Eu vejo as companhias cada vez mais jovens hoje em dia, e a juventude tem uma beleza que é incomparável, mas também a maturidade. Saber o que é. Né? É muito lindo você ver aquele bailarino jovem saltando, pulando, tá? Mas, né, faltam. Ele ainda não viveu aquilo tudo. Então, existe um balance, não, um equilíbrio, né? E passa tão rápido. Né? Você ontem estava assim, sim, de repente você está assado e pronto. claro, claro. Mas o municipal, claro, obviamente trabalharia lá. Uhum. Ô, Vitor, quem foi sua maior inspiração no mundo da dança? Essa é também uma ótima pergunta. Passei por várias fases, né? A princípio eu lembro que eu tinha Baryshnikov, mas era o Nureyev. O Nureyev foi o meu primeiro vídeo de balé, né? Porque na primeira semana minha tia lá chegou, tem um vídeo aqui. Então eu assisti, eu tinha uns 2 ou 3 vídeos. E aquilo foi tudo que eu tinha, como de conhecimento, até por muitos e muitos anos. Até que eu falei, pô, mas cadê todo mundo, né? E eu vi uma foto do Kirov Ballet. E o Faruk Razimatov tava lá e eu olhei o Faruk e falei, peraí, eu não aprendi a fazer isso. Né? Eu não sei o que é isso. Que balé é esse? Como é que eu não sei? E aquela necessidade de saber foi o que me fez descer a serra, mas, mas aquela foi o primeiro hino. Então, o Baryshnikov veio em seguida com Don Quixote, né? Aquele fantástico vídeo. E aí, por aí foi indo pouco a pouco, fui descobrindo mais e mais. Mas no Brasil eu admirei sempre todo mundo, todo o nosso ranking dos principais, entre, sei lá, Cecília, Ana, Berta, Nora, todos eles, né, eu admirei. E na parte masculina também, o Francisco, o Paulão na época, o Marcelo, foi gente que eu cresci assistindo, né? E então esse foi o primeiro momento, mas eu só melhorei mesmo quando eu comecei a perceber, foi graças ao Pedro e a Cecília que eu tive a sorte de encontrar no momento certo e jovem, tinha uns 14, então porque eles tinham tempo que não que meu ensino fosse ruim, pelo contrário, foi muito bom, mas era diferente você ter um olho só para você, né? Então, Uhum. a gente, a princípio não era essa a ideia, e o Pedro criou um grupo de mais ou menos 12 bailarinos, homens, e na época era só eu e o pessoal depois foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. O Thiago foi o último, saiu, e aí ficou só eu lá, o último sobrevivente, né? Nessa época tava a É, Fernanda lá também, a Fernanda Oliveira. Eu ia pela altura e tal, a gente comecei a dançar com ela, mas
Então, nessa época, eu aprendi a admirar a Cecília muito. Porque ela tinha dificuldades, eu lembro na época com o joelho ela estava tendo, e pés, e várias coisas assim, de machucado, lesões que ela teve. Sim. E eu aprendi não só a dançar, mas eu aprendi a profissão, admirando esse exemplo, porque eu vi a determinação de rotina. E quando você, exatamente como tem gente que fala, né, você aprende a rotina de um milionário, você se torna um milionário. É a mesma coisa por ali. Quando você vê uma pessoa que chegou lá trabalhar, você aprende tanto, assim, muito. E aí, esse pulo de estar aqui e de repente observar alguém que estava lá, né, me fez subir a escada mais rápido. E sou grato todos os dias. Ainda hoje, a cada momento que eu vou fazer uma aula ou estou no estúdio, eu sempre lembro de uma correção ou de uma coisa que eu aprendi no Brasil. E foi o que me fez sobressair primeiro em São Francisco, porque a gente tinha tanto tempo, né, de trabalhar nos detalhes e na América, se você não sabe, ninguém vai te ensinar. Então já essa Claro. experiência foi muito boa. Ô, Vitor, como é para você ser bailarino aí? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem mais é mais fácil, está um pouco mais cuidado, né? Eu acho que sempre que nós, bailarinos de companhia, temos a vida muito fácil, no sentido que você não precisa procurar. Você não tem realmente participação além de dançar, né? Você não precisa ir buscar linóleo, não tem que fazer um figurino, tem que pensar no seu salário. Então você passa a vida muito assim, sentado e esperando chegar, né? Agora, quando você se transforma em um bailarino freelancer, aí sim você tem que fazer tudo. Então, ser bailarino tem vários lados, né? Tem o lado que está aqui, bem empregado e tudo direitinho, e também tem o lado da pessoa que tem que batalhar e correr atrás do seu ganha-pão. Os dois são Claro. válidos, agora, obviamente, a vida aqui é bem mais simples de se ganhar. Geralmente, se você trabalha numa companhia grande, ou até médio porte, você tem uma condição de vida legal, né? Não é também O respaldo é maior, né? Claro. maior, continua sendo pouco, né? Não é todo mundo em todo lugar trabalha e tem muito dinheiro. A gente sabe que a gente trabalha. Eu, obviamente não pode reclamar pelo meu salário. Eu também nunca fui milionário, mas não é também em relação ao Brasil, seria muito. Mas vivendo aqui, claro, as coisas são também caras, né? Mas sempre digno, nunca foi assim abaixo do que, né? Sei lá. Mas Mas a bailarino tem que ser muito flexível do ponto de vista de fazer mais de uma coisa, sabe? Eu vejo que, especialmente agora, estou morando perto de Los Angeles. E aqui o grupo de dança, a trupe da dança, ela tá por todo lado. Eles fazem coreografia aqui, depois vai para lá e faz aquilo, dá uma aula e tal. Então, Hum. tem tanto trânsito também, a pessoa um dia tem que estar aqui do outro lado e passa. É uma loucura, uma loucura. Mas, Mas nós artistas somos muito versáteis, né? Então claro. a gente consegue tirar, pelo menos os brasileiros, a gente consegue tirar isso de letra. Ah, pô, pra gente, pô, você pensar, né? Eu dancei no Brasil, em vários lugares, não vou dizer onde, mas cada condição, não por falta de verba, falta de querer fazer um espetáculo, e a pessoa fazia, né? Seja como for, né? E eu dançando, e o Lino, olha assim, ó, dançando junto, tá? Botaram no pé da praia, uma ventania, e eu dançando, e a música. No dia anterior tinha sido uma banda, sei lá, a banda da Eva, sei lá que eu era onde que eu tava. E aí, de repente, quando começava aquela primeira nota do que era o tom, 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 de- o, a- o negócio, a caixa do som tava tão alta que os prédios lá do outro lado falaram, pelo amor de Deus, abaixa esse negócio. E era só a primeira nota. Então, quer dizer, pessoas que não tinham nem conhecimento do que a gente precisa. Claro. Mas você fica tão grato de só estar fazendo. É, qualquer coisa, né? E outras A coisas nossa arte está sendo valorizada, né? muito. E eu vejo que as pessoas fazem
pelo amor à dança, pelo amor a e isso se transforma no nosso forte. Quando a gente sai, a gente vê a estrutura existindo e pensa na casa da gente, como quanta coisa está faltando, e começa você fala, pô, realmente isso aqui não tem nada que reclamar, né? Então, você aprende a dar valor, com certeza. Uhum. Ô, Vitor, eu queria te agradecer pela conversa. Oh, imagina. Foi, foi incrível estar aqui, poder conhecer ainda um pouco mais da sua história, de todo o percurso que você fez dentro da dança. Esse ano, na verdade, a gente tinha até conversado para você estar aqui com a gente no Sim, festival no Pridansp, em sim. agosto. Era uma surpresa, Uhum. mas porque a nossa ideia, a princípio, é trazer brasileiros Uhum. para passar um pouco de tudo que aprenderam na carreira e estar perto daqui dos nossos bailarinos também, né? Mas, Uhum. infelizmente, essa pandemia tá essa loucura ainda mais aqui no Brasil. É. Eu não sei direito quando isso vai terminar, Uhum. mas, infelizmente, agosto já está aí, É, né? sim. Mas, se não for agora, a próxima Futuro, edição, cara, com certeza você vai estar aqui com a gente. O convite agradeço muito. continua. Obrigado. Você, a sua esposa, Uhum. vai ser muito legal ter vocês perto da gente para acrescentar o que a gente vem fazendo por esses jovens brasileiros. Muito obrigado por essa oportunidade de falar com você um pouquinho. Obrigado para quem seguiu aqui essa conversa super animada com gatos, cachorros, periquitos, papagaios e bailarinos. E depois, quando quiser, você me chama, a gente pode fazer também Zoom, qualquer coisa que tiver. Porque eu tô nesse momento que é exatamente isso. Eu quero dar de volta o que eu recebi no passado, né, das pessoas. E, Claro. e dessa forma, a gente está sendo Zoom, tudo isso está facilitando muito. Nossa universidade, por exemplo, no próximo semestre vai voltar totalmente de ensino remoto. Ou seja, a gente vai estar ainda na internet até sabe Deus quando, né? Então é Sim, possível. Quero dizer a todo mundo que não se desanimem, que a gente vai passar esse é um momento difícil, mas que tem, como tudo, é chuva, depois vem a mudança, né? Vai acontecer. com certeza. E bom te ver você feliz, happy, adorei a camisa, aliás, eu queria botar outra camisa, realmente não deu tempo. Fiquei preso no trânsito, caraca, vai começar, e a minha esposa tá dirigindo assim, Ia fazendo na direção, não tem problema. enfim, mas muito legal. E finalmente só para dizer isso, porque a gente às vezes é lembrado como um bailarino, teve tanta gente que se conheceu e tal, mas eu nunca tive a oportunidade de falar com a minha gente, né? Contar o que aconteceu e todos os momentos. Sim. Por favor, me chame, porque eu acho legal demais, né? A gente pode pegar um tópico assim qualquer e, e explorar um pouco, Perfeito. né? É isso Super, super obrigado mais uma vez. E a gente continua se falando. aí. Foi um prazer. Eu Assim, queria agradecer, eu tenho uma equipe aqui, você acha que... pois é, Ah, fazer uma tem uma comunicação aí equipe também. maravilhosa aqui. É. Obrigado a todo mundo aí que tá indo. E eu queria agradecer eles e ao Vinícius, que me ajuda em todas as artes que eu posto, em tudo. Super Obrigado. obrigado, são meus alunos, meus amigos, e meu Uhum. marido que faz a comida do domingo. Perfeito, marido. Se quiser trabalhar aqui também, por favor, domingo, pega seu marido aí, que eu tô precisando de uma culinária aqui. Vitor, um grande abraço e até. Então, até mais. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado a você. Tchau.